Olá, gente, boa tarde. Eu estou aqui hoje para nós fazermos o devocional, aonde o tema do nosso assunto de hoje será: o que significa ser sal da terra? O que será, né, que Deus quer nos dizer quando ele fala para que nós sejamos sal da terra? Nós vamos começar a ler um trechinho aqui na Bíblia, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Também em Marcos, capítulo 9, versículo 50, diz o seguinte: O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então Jesus, né, ele nos explicou que o sal ele preserva a carne da corrupção e retarda a sua deteriorização. Ou seja, com isso ele quer dizer que ele deseja que os seus seguidores, os seguidores de Cristo, eles reprimam o mal do mundo, né? Que eles não permitam que as pessoas ao redor sejam contaminadas, né, pelo pecado. E assim nós fomos chamados, né, por Deus, para mudar o sabor daquilo que está à nossa volta. E para realçar o sabor das coisas, nós não precisamos ter toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento do mundo. Basta apenas uma pitada para mudar e realçar todo o sabor. Então, que a gente primeiramente nós lembramos, né, devemos lembrar que para nós salgarmos algo grande, primeiro nós devemos ser o sal do prato. Como a gente fala, o que significa isso? É salgarmos o pouco, salgarmos o simples. Uma pequena pitadinha pode salgar algo grande, fazer grandes coisas, né? Afinal de contas, como a gente fala, às vezes esse pouquinho que a gente faz e que muitas vezes ainda assim parece ser uma grande responsabilidade em nossas mãos, para nós pode parecer insignificante, mas para as pessoas que ouvem, que recebem esse pouco que para nós representa ser, é muito, né? Então, que a gente comece sendo o sal do prato, salgando pouco, para aí sim expandir ainda mais isso, né? Afinal de contas, para nós conseguirmos projetar aos outros algo, nós precisamos primeiro introjetar nesse aquilo estar introjetado em nós. Então nós precisamos nos alimentar de algo. E o que nós precisamos nos alimentar? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, nós precisamos permitir que o Senhor seja a luz no nosso coração, né? Termos o nosso espírito transformado, para aí sim nós conseguirmos compartilhar, né, aquilo que nós temos vivido no Senhor e conseguir também salgar a vida de outras pessoas. Vou ler um trechinho aqui que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 Pedro, versículo 2, capítulo 9, onde diz o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse versículo nós vemos que nós somos geração escolhida, geração eleita, né? Como fala, sacerdócio real. Olha que bonito isso, nação santa, né? E que Deus, que temos em nossas mãos o dever de anunciar as grandezas daqueles que nos chamou, as grandezas de Deus. Por isso que quando eu falei que nós devemos primeiro ter dentro de nós as coisas boas de Deus, um espírito transformado, nós precisamos também conhecer a palavra, sermos alimentados da boa palavra de Deus, para que nós possamos fazer o que diz nesse versículo, né? Espalhar para outras pessoas, ser sal, ser luz do mundo, né? Também vou ler um trechinho que está no Salmo 107, no versículo 9, onde diz assim:
porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então, por muitas vezes a gente ouve falar, né, que nós devemos causar fome e sede nas pessoas da palavra de Deus, e a gente fica se perguntando o que significa fome e sede. É isso, porque Jesus, a sua palavra, ele sacia, ele alimenta. Quando a gente fala isso, muitas vezes aquela falta que nós sentimos de tantas coisas que no mundo nada nos sacia, nada nos preenche. É isso que Deus faz, ele preenche aquele espaço que é dele, né, no nosso interior, e que muitas vezes nós tentamos preencher com outras coisas, com outras situações, e nada preenche, porque nós precisamos preencher com a presença de Deus, e o nosso dever é isso, é ser a luz do mundo, é ser o sal da terra, né, fazendo com que as pessoas elas se satisfaçam, né, com a palavra de Deus, explicando a elas a palavra de Deus, passando para frente um pouco do conhecimento que nós temos, né, do evangelho, falando para as pessoas o que Jesus realmente quer delas aqui nesse mundo, o que ele quer de nós, qual é o porquê que nós estamos aqui, né? Então é isso significa saciar o sedento, satisfazer plenamente o faminto, é levar a palavra de Deus, o evangelho até as pessoas, né? Porque qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Nós temos que nos perguntar, né? Por que Deus compara o sal e a gente fala assim que a gente deve causar sede nas pessoas? Porque são comparações que foram usadas por Jesus na época para explicar para as pessoas de uma maneira que elas conseguissem entender naquele tempo, né? E que serve para nós hoje, até nos dias de hoje, que também a Bíblia é muito atual, não é algo do passado, pelo contrário, ela é muito atual. Então, se nós pararmos e pensarmos, o sal causa sede em nós quando nós comemos uma comida salgada, sim ou não? Causa, e é isso que Deus quer que a gente faça na vida das pessoas, que a partir do momento que nós temos a presença de Deus na nossa vida, temos o conhecimento da palavra, que a gente cause sede na vida das pessoas, que elas busquem, que elas queiram conhecer esse Deus que nós temos, que elas queiram entender o que nos causou tanta mudança, toda essa transformação de vida, como é que a gente conseguiu, né, ser transformado. Então, hoje deixo uma pergunta hoje, o que nós estamos fazendo para ser sal na vida das pessoas? Será que nós estamos sendo sal na vida delas? Será que nós estamos conseguindo passar para as pessoas aquilo que nós já conhecemos e já recebemos de Deus? Será que nós estamos causando sede da palavra? Como será que nós estamos agindo? Será que nós estamos sendo aqueles cristãos que realmente Deus, Jesus quer que nós sejamos, né, diante aquilo que Ele nos deixou para nós, conforme a sua vontade? Então eu deixo aqui o nosso devocional de hoje para que nós possamos estar refletindo sobre a palavra de Deus.